Sejam todos bem-vindos. Eu sou Tony Bittencourt e esse é o programa Ideias. No programa de hoje nós vamos entrevistar o economista Rodemarque Castelo Branco. Ele vai traçar um panorama da economia mundial, da economia brasileira e da economia local. O programa hoje está muito interessante. Não percam. O programa Ideias vai conversar hoje com o professor da UFAM, economista também, o professor Rodemarque Castelo Branco. E nós vamos falar sobre uma questão que está diretamente relacionada a você, telespectador, que é a questão da economia. Nós vamos falar sobre a questão mundial, a questão da América Latina, vamos também falar sobre o Brasil e, finalizando o nosso programa, vamos falar sobre a questão da economia local. Professor, a questão da crise econômica mundial tem afetado muito o Brasil? Vai afetar o Brasil? Como é que está essa questão? Hoje o mundo é um mundo em termos, analisando sobre termos geográficos, econômicos, geografia econômica, é um mundo que está interligado, certo? Então, claro que uma crise na Europa Ocidental, uma crise nos Estados Unidos da América do Norte, ela vai, de imediato, ter impacto sobre a economia dos demais países do mundo. Agora, o que nós temos hoje de diferente em relação a 20 anos atrás, é que temos uma economia equilibrada, temos economia em termos olhando a balança comercial, nós temos uma balança equilibrada, nós temos tido superávit na balança comercial e o mais importante, nós conseguimos romper um problema que é o problema do desequilíbrio externo brasileiro. Se você analisar a história econômica do país, vamos encontrar sempre um problema fundamental, que se chama dificuldade do país de importar, inclusive equipamentos por falta de moeda forte. Foi assim que nós partimos para a substituição de importações no início do século XX, foi assim que nós precisamos fazer uma participação muito forte do Estado como empresário para produzir bens como aço, produção de energia elétrica, criar condições para o surgimento de uma atividade industrial. E hoje o que acontece? A partir dos últimos anos, com o crescimento da China, com o crescimento que está acontecendo na Ásia, um novo mundo que a gente está surgindo, digo nem está surgindo, está retornando. A China sempre foi um país importante na economia mundial, ficou um período talvez de um século e um pouco mais de um século fora da liderança mundial, retornando isso aí, aumentando o consumo de produtos primários, produtos minerais, produtos agrícolas, e os preços dessas commodities cresceram. Com isso, o Brasil passou a ter uma situação muito vantajosa, já que é um país com enorme vantagem competitiva nesses produtos. E não só o Brasil, a América Latina toda hoje passa uma situação de crescimento, uma situação favorável na sua economia, que não acontecia há mais de 150 anos. Por quê? Porque justamente é uma região produtora de produtos primários e aumento do preço desses bens foi responsável para que essas nações tivessem um equilíbrio na sua balança comercial e pudessem, em cima disso, ter um nível de crescimento bem acima daquele que está ocorrendo no mundo até então chamado mundo mais desenvolvido. Quando a gente fala de países emergentes, países em desenvolvimento, em que pé está o Brasil? Ele está ao nível desses países emergentes? Ele está próximo de ser um país desenvolvido ou ele está muito distante? Não, nós estamos ainda distante em termos, principalmente de renda per capita, em termos de qualidade de vida dos países mais desenvolvidos, tá certo? Agora, nós avançamos muito, esse país avançou muito em 50 anos, ou um pouco mais. Se você pegar o Brasil no ano 1930, estamos falando de 80 anos, um país agrário, um país dependendo de um único produto, cafeicultura, e você pegar hoje um país, 80 anos depois, com um parque industrial forte, com uma atividade agrícola que utiliza altíssima tecnologia, um país que o mercado consumidor crescente, em que a classe média já é hoje, a classe média seja mais de 50% da população, a tendência que nós transformamos numa sociedade de consumo de massa, eu posso dizer a você o seguinte, é um país que cresceu não só economicamente, mas nos últimos 20 anos cresceu em algo que é fundamental também para o desenvolvimento econômico, que se chama democracia. Acho que a democracia no Brasil nos últimos anos teve um crescimento com o fortalecimento das instituições. E fortalecimento das instituições independentes, e uma separação muito clara entre executivo, judiciário e legislativo, e a sociedade tendo maior poder
de cobrança por parte do governo e dessas organizações, dessas instituições, eu lhe digo o seguinte: o desenvolvimento econômico também passa por instituições fortes e democráticas. Quais são hoje os chamados players da economia, os países players, e quais seriam daqui a algum tempo, 10, 20 anos, esses países que podem ser considerados players da economia? Hoje nós temos a China. A China hoje é o grande fenômeno mundial. Hoje nós discutimos China como nós discutimos nos anos 60 o Japão. Né? O Japão é uma potência, o Japão é um país destruído pela guerra e nos anos 60 passou a ter uma forte participação na economia mundial. Hoje é um país também que possui uma economia forte, uma economia que passou um período de mais de 10 anos em crise que nós estamos falando em crescimento quase zero, mas que retornou a crescer. Agora, este último trimestre teve um crescimento inclusive muito bom. O Japão é que mudou a economia mundial. O Japão produzia... Ele não estava preparado para essa mudança. Não, o Japão produzia televisores, o Japão produz tecnologia, produtos com tecnologia mais avançada. Nós temos que entender o seguinte: no passado, estamos falando no final do século XIX, alguns países produziam têxteis e os outros produziam algodão. Então, os países importantes do mundo eram produtores de produtos têxteis. Depois a economia foi sofrendo alterações e os produtos têxteis passaram a ser fabricados em nações, tá certo, menos desenvolvidas. E os países mais desenvolvidos produziam o quê? Produziam automóveis, produziam bens de consumo duráveis. Depois, a proporção que foi evoluindo, nós estamos tendo o quê? Esses países, que muitos estão dizendo assim, esses países estão em enorme crise, é verdade. Mas são países que tendem a ser países que vão perder a liderança mundial. Eu discordo em relação a algum deles. Por quê? Esses países, no caso dos Estados Unidos da América do Norte, eles estão entrando, já entraram numa nova fase da economia. Eles estão produzindo serviços de alta tecnologia. Eles têm liderança mundial na biotecnologia, na aeronáutica, eles têm a liderança na área, que é uma área das comunicações, na área da internet, tudo que você pensar hoje, Facebook, Google, o que você pensar, isso surgiu onde? Isso surgiu nos Estados Unidos. Desculpa, vou acabar o raciocínio. Pois não. E eles estão, e ao mesmo tempo, o que acontece? Aqueles produtos que eles fabricavam, que o Japão fabricava, são produtos, vamos chamar, mais massificados, televisores, DVDs, etc. Ou a produção até do celular, isso é feito nesses outros países em desenvolvimento, principalmente na China, que é a grande fábrica do mundo. Então nós vamos ter Japão, Estados Unidos, China, e o Brasil entraria entre esses países? Nós temos o seguinte, nós vamos ter, na minha visão, uma Europa Ocidental, tá certo? Os Estados Unidos, Canadá, países que estão participando desse famoso grupo dos 20, mas pode estar o Brasil, está a África do Sul, está a Rússia, está a Índia, está a China, são países que estão ingressando. O que está ocorrendo é que esses países estão correndo, os famosos BRICS, estão crescendo com uma velocidade bem maior do que os países chamados desenvolvidos. Então, enquanto um país desse cresce 2% ao ano, a China está crescendo 9%, 10%. O Brasil cresceu 7,5%, vai crescer 3% e um pouco este ano. Então, o que ocorre? A distância entre aqueles países chamados desenvolvidos e os países, os BRICS, ou países da América Latina, está sendo reduzido. Então, essa distância está reduzida. Se você olhar mais 30, 40 anos à frente, vamos encontrar a China, com certeza, na liderança do PIB mundial. No entanto, o que acontece? Vai dizer que esses países vão perder sua importância? Irão perder a sua importância, mas esses países continuarão liderando a economia mundial em vários segmentos, um segmento de uma nova economia que surge, que é uma economia baseada no conhecimento. E é isso que eu acho que nós temos que discutir no Brasil. O Brasil precisa, se tem uma coisa importante neste momento, se chama investir maciçamente, fazer uma cruzada nacional de avanço da educação. Numa sociedade mundial, e com conhecimento, é um fator fundamental de competitividade, muito mais do que recursos naturais, nós não podemos continuar em todos os testes internacionais ficando dentre aqueles que estão no último lugar. Nós precisamos criar um ambiente no qual nós possamos ter a educação em todos os níveis, tá certo? Uma educação não só que prepare o homem para o mercado de trabalho, mas que prepare fundamentalmente também para que ele possa pensar o país em
ingressar nessa sociedade do conhecimento de uma forma competitiva. Não adianta eu apenas ter recursos naturais. Não adianta eu apenas ter a Amazônia, eu tenho que ter ciência e tecnologia. Se não tivermos ciência e tecnologia, nós não vamos conseguir aproveitar, por exemplo, o banco genético da Amazônia. E para fazer ciência e tecnologia, nós precisamos de quê? De recursos humanos. Então, é a condição primeira hoje, neste país, se chama investir em educação, numa educação diferenciada, voltada para o novo momento.